E aí, já pensou em algum propósito para a sua vida? Essa é uma questão que tem acompanhado a filosofia desde o início. Vamos pensar uma vida, aliás, vamos ver o que é uma vida pensada? Era isso que Sócrates dizia. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse pensador? Vem comigo! Sócrates é um dos pensadores mais interessantes de toda a história da filosofia. Eu acho que uma das coisas mais interessantes logo dele é que a gente não sabe realmente quem é Sócrates. Porque há pelo menos duas, há mais, mas eu quero apresentar duas posições a respeito de Sócrates. Nós conhecemos o Sócrates que vem das obras de Aristófanes. Ele escreveu 2 livros, um chamado As Moscas e outro chamado As Nuvens. Em um, Sócrates é um personagem que não é muito agradável. No outro, Nas Nuvens, Sócrates pensa questões que não dizem respeito à vida das pessoas e fica interrogando as pessoas, enchendo o saco de todo mundo o dia inteiro. Não é essa a visão que nós temos de Sócrates, geralmente. Nós temos a visão de Platão, seu discípulo, em que Sócrates é apresentado como um super-herói da filosofia, que está questionando com os sofistas, fazendo com que os jovens pensem, colocando interrogações em todo mundo, colocando o sistema em crise. Veja, são duas posições. É difícil saber quem realmente foi Sócrates. Poderíamos pensar o Sócrates histórico, como ele era. É difícil chegar a essa questão realmente. Mas alguns elementos que a gente pode pensar a respeito do Sócrates platônico. É o seguinte, nós sabemos que Sócrates ficou encantado com a ideia de que ele era o homem mais sábio da Grécia. Ele ficou encantado não no sentido que ele acreditasse. Ele ficou encantado no sentido de que era uma ousadia muito grande imaginar que ele era o homem mais sábio da Grécia. E o que é que ele faz? Ele percorre as ruas da sua cidade, questionando os outros para mostrar que ele não sabe de nada, porque isso ele sabe. Agora, o que acontece? Sócrates encontra com os políticos, os jovens, as pessoas, os comerciantes, e ele questiona. E ele percebe que as pessoas que dizem que sabem, não sabem do que estão falando. Então ele começa a perceber que só um conhecimento ele tem. Ficou conhecido como a douta ignorância, ou seja, Sócrates sabe que ele não sabe de nada. Mas os outros, eles afirmam saber, mas quando são questionados, eles não sabem do que estão falando. Sócrates, então, começa a criar um método. Ele começa a fazer agora investigação, ele começa a questionar as pessoas que ele encontra para poder discutir os temas, sejam do dia a dia, sejam temas da tradição filosófica, sejam temas da cidade. Sócrates então começa a reunir um grupo de jovens e, diferente dos sofistas, Sócrates questiona, ensina por meio do questionamento. Sócrates não sai de Atenas, Sócrates não cobra. Muitos jovens muito ricos, esse era um dos critérios para ser cidadãos gregos, a riqueza. Lembre-se que a Grécia era uma certa plutocracia. E esses jovens ficam encantados com esse novo método. A questão é que Sócrates inaugura agora uma nova forma de vida, uma vida que deve ser pensada. Uma outra estratégia importante de Sócrates é a questão do diálogo. Veja, Sócrates não está fazendo discursos. Ele não é aquele mestre, o guru, que discursa para que os seus discípulos aprendam. Não. O método socrático é um método dialógico, porque consiste na ideia de que os dois debatedores estão entregues na missão de argumentar, contra-argumentar. E nesse movimento, o conhecimento, o resultado disso é um conhecimento superior àquele que eles tinham antes de entrar no diálogo. Agora, o nosso Sócrates é engraçado. Quando ele é questionado sobre um assunto, com frequência ele diz que não sabe. E ele começa a questionar o seu interlocutor. Cá comigo, eu fico pensando que talvez seja uma artimanha socrática. Porque se ele começasse a responder todas as vezes que ele é questionado, ele poderia ser entendido na mesma forma que os sofistas eram entendidos, como aqueles que discursam e querem que seus discípulos respondam.
Eu sei que eu estou falando algumas coisas dos sofistas aqui que não estão sendo bem legais. Eu prometo que nós faremos um vídeo sobre sofistas para tentar limpar a barra da galera. Mas por enquanto, eu estou seguindo a lógica platônica, que sempre apresenta Sócrates discutindo e vencendo quase sempre, sempre, os sofistas. Há uma questão, então, que é chamada a ironia socrática. Quando um discípulo questiona, ele não responde, mas ele começa a fazer questionamentos. E na medida que você vê o desenvolvimento do questionamento, você percebe que ele sabe do que ele está falando. Sócrates não é ingênuo. Ele não é um ignorante a respeito da temática. E por que logo ele não explicou do início? É porque ele quer fazer com que o discípulo percorra esse caminho da interrogação. Bom, muita gente não gosta da interrogação porque acha que se nós começarmos a interrogar tudo, como a gente vai fixar as coisas? Sócrates questiona, questiona, questiona e ajuda o discípulo a dar à luz as ideias. O que eu acho mais interessante é a questão, é a pergunta. Sócrates não para de examinar a sua vida e a vida daqueles que estão consigo. Aliás, ele disse o valor de uma vida examinada. Não vale muito a pena viver uma vida se ela não é examinada. Mas, evidentemente, não é examinar por examinar. É examinar para partir de uma situação de desconhecimento para uma situação de conhecimento. E conhecendo, poder agir melhor. Eu acho que você concorda comigo que nós precisamos de outros vídeos para pensarmos outras facetas de Sócrates. Eu faço outra promessa agora de que nós vamos continuar tratando de Sócrates. Você sabe que nós estamos a cada vídeo falando de um livro da Ética Nicômaco. Estava pensando, não seria interessante nós percorrermos a República de Platão para conhecermos esse Sócrates apresentado por Platão agora na sua maturidade? O livro da República é um livro da maturidade. Eu acho que nós poderíamos conhecer mais Sócrates e Platão também, além das teorias do velho Platão. Pois bem, acho que nós podemos fazer assim. Mas antes disso, eu quero concluir com uma questão. Examinar a vida. Para quê? Se nós fizermos essa questão, já começamos a entrar no roteiro socrático. Se questione. Procure saber o que você sabe. Procure fundamentar os conceitos que você tem. E se um professor fala na aula, eu vou dar uma estratégia que eu recebi de um amigo meu. Acredite e desconfie. Ou seja, acredite no sentido de tomar o máximo de informações possíveis. Desconfie no sentido de você mesmo interrogar sobre o sentido do que foi dito para chegar às suas próprias conclusões. Afinal de contas, nós sabemos o que significa ser uma vida examinada. E também nós sabemos que filosofar é preciso.